A ivermectina tem ganhado destaque em todo o Brasil no combate à Covid-19. Cidades como Porto Feliz, no interior de São Paulo, e Itajaí, em Santa Catarina, adotaram o medicamento como tratamento precoce, até mesmo preventivo. A médica, percussora do remédio no Brasil, falou mais uma vez com o repórter Samuel Santos. Doutora, já temos algumas cidades adotando a ivermectina no protocolo de tratamento de pessoas com Covid-19. A rede de saúde particular aqui de Ribeirão Preto também tem receitado o medicamento. Quais são os resultados atualmente da ivermectina no combate ao novo coronavírus? Bom, nós temos algumas cidades que já o adotaram. Por exemplo, você lembra como que era a catástrofe de Belém? Que ele tentou por várias vezes, o prefeito, fazer lockdown e não resolveu, certo? As pessoas não respeitavam, era mostrado claramente na televisão, as pessoas saindo para se encontrarem, iam na feira, iam sem máscaras e assim, foi uma catástrofe, não resolveu. Daí eles instituíram um kit que inicialmente também não funcionou. E eu tenho um grande amigo que é diretor lá um dos diretores da Unimed de Belém, e eu comentei com ele, por que vocês não acrescentam a ivermectina nesse seu kit, entendeu? E eles iniciaram. A partir desse momento, houve uma diminuição significante, mas brusca, das internações, dos pacientes em UTI, dos pacientes com casos novos. Eles fizeram inúmeros ambulatórios, distribuíram esses kits para toda a população, chegava lá, já dava o kit e com isso eles conseguiram formar uma quantidade de pessoas imunizadas, capazes de não transmitir o Covid, porque você tem que ter essa proteção para que a infecção não continue se alastrando para outras pessoas. E eles estão agora com a situação controlada lá em Belém. Em consequência, principalmente do resultado ocorrido em Trinidad, que em meados de junho era o epicentro da epidemia na Bolívia. Trinidad é a capital de Beni, um dos estados da Bolívia. E a situação era caótica, certo? Todos os leitos ocupados, mortalidade em alta, contaminação em alta. E nisso, um grupo de empresários, comandado por um advogado, Alfredo, e pelo doutor Marcos Aponte, que era o médico, eles resolveram fazer uma distribuição gratuita da ivermectina que foi adquirida por esse pessoal e foram de casa em casa e distribuíram 120 mil doses. Bom, só para você ter uma noção, a queda foi radical, em torno de 70% da mortalidade e nos últimos dias não tem tido mais nenhuma morte, certo? E eu, então, recebi o chamado do Dr. Valnei, que é um médico pediatra e prefeito de Itajaí, querendo saber sobre a ivermectina, que ele tinha me visto em vídeos e queria saber sobre isso. Então, nós explicamos detalhadamente para ele e falei, comunique-se com Trinidad para saber os resultados do que foi uma aplicação em massa. E ele tinha muitos contatos na cidade. Foi lá, verificou o que estava acontecendo, viu que a queda da mortalidade era muito acentuada e resolveu fazer, aqui no Brasil, a maior aplicação em massa da ivermectina na sua cidade. E ele é uma pessoa extremamente organizada, a cidade extremamente organizada. Para nós foi uma grata surpresa, porque nós passamos fichas, nós passamos orientações, nós pedimos para o Dr. Marcelo Molento, da Universidade Federal do Paraná, que faz parte da nossa equipe, que fosse lá no primeiro dia, averiguar se tudo estava em ordem. E ele ficou realmente encantado, porque era uma organização incrível.
Tinham 10 pessoas para fazer a ficha numa sequência, depois tinha consultas médicas na sequência, daí tinha o recebimento do kit e os pacientes que tinham outras comorbidades, outros problemas de saúde eram encaminhados para outro lugar. Tudo isso com a universidade local ajudando com a parte de informática. E então, nós temos todos os dados agora como estava a situação em Itajaí e como vai ficar. Então, vai ser a nossa Trinidad brasileira Itajaí. Doutora, qual é a melhor fase para se tomar a ivermectina? E muita gente tem a dúvida, ela serve como prevenção também? É possível fazer essa medicação sem estar contaminado? Veja bem, em primeiro lugar, a fase melhor para quem está contaminado. É justamente baseado nesse modo de atuação da ivermectina, que foi totalmente desvendado em 2002, quando se descobriu que ela atuava para o SARS-CoV-1, porque o Covid-19 é o SARS-CoV-2. Ele tem esses dois nomes e pode ser meio confuso para as pessoas. Daí, se descobriu que ele tinha 90% de similaridade genética com aquele vírus. Então, se sabe que o mecanismo de ação é esse que eu demonstrei. As importinas não permitem a entrada do material genético do vírus para ele se replicar, o que ele faz eficazmente quando ele entra no núcleo da célula. Pois bem, se você bloqueia essa entrada do vírus dentro do núcleo, é o momento ideal. Quando isso acontece? Acontece na fase 1 e na fase 2 do Covid, tá certo? A fase 1 é aquela onde a pessoa já está contaminando todo mundo, mas não sente praticamente nada. A fase 2, ela já começa a ter sintomas, começa a tossir, começa a ter diarreias, tem febre, mal-estar, mas ainda não tem a falta de ar, que já começa a acontecer na fase 2B, certo? Porque a fase 2 é 2A e 2B. A fase 2B já está com o pezinho na 3, já tem reações inflamatórias, já tem estado geral muito pior, certo? Então, esta fase 2A e a 2B e a fase inicial, a fase 1, são fases em que o vírus se replica intensamente e estar bloqueando esse processo com a entrada da ivermectina, você acaba completamente com isso. Agora, vamos falar sobre o efeito profilático. Nas cidades que foram aplicados, por exemplo, Porto Feliz, eles instituíram a ivermectina para a equipe de saúde, sugeriram que eles tomassem preventivamente, deram kits, etc., para a população. E aquele grupo de médicos, foi interessante, isso eu vi na entrevista do prefeito, ele relatando que 6 deles recusaram tomar a medicação, não quiseram fazer uso profilático quinzenal que eles estavam recomendando. Esses tiveram Covid. E o grupo dos médicos que tomaram, não tiveram Covid. Então, nós começamos a recomendar agora que fizéssemos também preventivamente. Eu mesmo comecei a ingerir, meu marido começou a ingerir, e todo mundo começou a espalhar, né? E todo mundo que está tomando até agora não se contaminou. Doutora, Ribeirão Preto alcançou ontem 99% de CTIs ocupados aqui na cidade. Já tem fila de urgência para internação. O HC, que é o nosso maior hospital estadual, alcançou 101% em ocupação de CTIs na quinta-feira. Seria o momento da cidade adotar esse protocolo? Eu acho que já até passou o momento, né? Passou o momento. Eles tinham que estar instituindo, no mínimo, o tratamento nas fases precoces, que foi o que aconteceu em Belém, que eles resolveram tratar os pacientes antes de internarem, distribuindo os kits aos primeiros sintomas, como fez Porto Feliz, como agora está fazendo Itajaí. Essa é a decisão inteligente, né?
Vamos tratar antes, para que os pacientes não ocupem os hospitais. Isso é traumático, isso vai levar a muitos óbitos, infelizmente. Você sabe disso tão bem quanto eu. E se tivessem tratado precocemente, a coisa não estaria como está acontecendo agora em Ribeirão. Eu lamento profundamente que não observaram as experiências das outras cidades. Hoje eu vou dar orientação para vários prefeitos. A sexta-feira dei para vários prefeitos de Goiás. Foi uma live que incluiu em várias prefeituras, foi organizado por empresários do estado que queriam que não se fizesse mais lockdown, porque não está resolvendo. Acaba o lockdown, volta tudo, entendeu? Se tivesse resolvido, ótimo, a gente até insistiria no assunto, mas não está, certo? É capaz que Ribeirão tenha feito, eu não sei como foi. Vocês fizeram lockdown ou não? Não fizemos, chegou a ser cogitado, mas agora fizeram algumas restrições da quarentena. Tá bom. Bom, porque achavam que não iam ter, né? Porque eu sei que no início, Ribeirão Preto não teve tantos casos assim. Mas acontece que esse vírus voa, né? Esse vírus não perdoa, ele já está espalhado. Agora não adianta mais fazer lockdown. Tem vírus para tudo quanto é canto aí. Se você for agora verificar a quantidade de vírus perto dos hospitais, onde estão sendo internados pacientes, você vai ficar abismado. Porque já fizeram isso em várias cidades, por isso que limpa-se as ruas ao redor dos hospitais, porque a contaminação é muito grande. Ele espalha muito fácil. Então, a melhor coisa, o que é? Barreira humana. Barreira humana. Eu queria falar mais uma coisinha aqui para você, que é importante, porque isso está sendo muito questionado nas minhas... nos e-mails que eu recebo e também nos comentários que estão abaixo dos meus vídeos, é o seguinte, quando foi feita aquela famosa pesquisa que foi a que me iniciou para realizar a ivermectina como tratamento, tá? Foi aquela pesquisa australiana, que em janeiro eles fizeram uma pesquisa que foi publicada em março, onde eles infectaram células de macacos com o SARS-CoV-2, que hoje se chama mais Covid-19, e eles verificaram que quando aplicavam a ivermectina, reduzia 93% o número dos vírus, né? Matava 93% dos vírus em 24 horas e 100% em 48 horas. O índice de mortes e de destruição desses vírus aumentando 5.000 vezes, extraordinária o efeito da droga. Quando eu vi isso, eu falei, poxa, isso funciona. Porém, a dose que eles utilizaram nessa análise in vitro é muito maior do que nós podemos utilizar, do que está autorizado, tá certo? Porém, existe um antecedente da ivermectina. Tudo a gente tem que ver como de fato funciona na prática, que a gente não entende direito, tá certo? Mas como funciona na prática é o seguinte, você dá uma dose menor, bem menor, do que a ivermectina atua in vitro e funciona quando é no paciente, que é o in vivo, tá certo? Então, você pode conseguir o mesmo efeito utilizando doses menores de ivermectina. E nós utilizamos a dose que está autorizada. Ok, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Imagina. Ok.